E não é que o Centrão pode iniciar 2023 com uma pequena rachadura provocada pelos bolsonaristas? Porque eles querem dar uma golpeta no Arthur Lira, lançando uma candidatura de oposição contra o atual presidente da Câmara dos Deputados. É claro que esse movimento não vai prosperar, mas vai dar muita dor de cabeça, porque os bolsonaristas eles querem demonstrar força na próxima legislatura e querem dominar o PL. É um problema pro Costa Neto que tá apoiando o Arthur Lira. Você vai colocar nos comentários se você acha que esse movimento vai prosperar. E você prefere um bolsonarista ou o Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados? Deixa o seu like se você gosta de ver essa gente se dando mal, como o Valdemar Costa Neto, Bolsonaro e o próprio Centão, e se inscreva no canal. Essa foi uma informação trazida pelo jornalista Fábio Zanini, da Folha de São Paulo, quase eu falo revista Veja. E segundo o Fábio Zanini, os bolsonaristas do PL, eles estão ali articulando o movimento nas entranhas do partido, só que não é um movimento, é um movimento numeroso, não é um movimento de poucos parlamentares. Não, claro que não. Porque o PL, em 2023, vai iniciar a legislatura com 99 parlamentares. E esse movimento conta atualmente com 35 parlamentares do PL. E segundo também o Zanini, quem está sendo ali colocado para ser o candidato de oposição ao Arthur Lira é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o falso príncipe, né? Porque alguém que se auto-intitula príncipe ou permite ser chamado de príncipe num local como o Brasil, que não existe monarquia, é um falso príncipe. Mas ele vai ser o candidato bolsonarista, ao que tudo indica, para disputar contra o Arthur Lira. Porque esse movimento é um movimento completamente bolsonarista, é um movimento que surge nas entranhas, das entranhas, melhor dizendo, do PL e não tem nada, nenhum problema com o Lira especificamente. A grande questão desse movimento é porque o Arthur Lira está recebendo o apoio da esquerda. Então eles não querem ficar perto de absolutamente nada que seja da esquerda, né? Talvez eles fiquem melhores, porque, enfim, mas isso aí é outra história, deixa isso pra lá. Tanto que quando o Arthur Lira participou daquele jantar do PL, e você lembra muito bem aquele jantar que o Bolsonaro bateu boca com a Carla Zambelli, link aqui no card para que você possa relembrar essa história. Na hora que o Lira chegou, os apoiadores de Bolsonaro que estavam ali querendo comer algumas migalhas, né, que caíssem das mesas, eles falaram o seguinte, chamaram o Lira de traidor. Falaram que o Lira era um traidor, porque agora ele estava com o Lula. O Lira fingiu que estava falando no telefone, pegou, entrou, saiu, não se comunicou. Então existe uma pressão por parte dos bolsonaristas contra o Arthur Lira. E claro que esse movimento, pessoal, não vamos ser ingênuos. Esse movimento é um movimento que está querendo demonstrar poder, porque eles não possuem a mínima condição em termos numéricos, ou seja, votos, para conseguirem fazer frente ao Arthur Lira. São necessários aproximadamente 250 votos para que um novo presidente da Câmara possa ser selecionado. E eles não têm essa quantidade de votos, mas eles querem fazer barulho, eles querem demonstrar poder e eles querem falar que eles têm presença na Câmara dos Deputados. Claro, porque Bolsonaro, como vocês bem sabem, ele conseguiu formar uma bancada grande, que não está somente limitada ao PL. A bancada bolsonarista em 2023 vai ser uma bancada muito maior do que nós tivemos em 2018, na legislatura de 18. E é por isso que o Lula, no discurso dele de anúncio dos ministros, ele falou, como você bem sabe, link aqui no card, eu quero enfrentar o bolsonarismo nas ruas. Mas isso não significa de fato um enfrentamento bolsonarista, mas o Lula chamou a população para voltar a fazer mobilização popular, porque sem isso vai ficar difícil. Como está difícil também no PL, porque o PL apoia o Arthur Lira. Não falei apoiou, mas está apoiando o Arthur Lira para 2023. Isso já é algo do Valdemar Costa Neto. Tá? Só que os bolsonaristas eles não querem fazer isso, então eles vão rachar o partido. E não somente isso. Os bolsonaristas eles iniciaram o movimento para tentar trazer pessoas de outros partidos, como no caso integrantes do Partido Novo, do Podemos, do Republicanos, para terem de largada para a candidatura do Luiz Felipe Bragança aproximadamente 50 votos ou 50 deputados. O Bolsonaro possivelmente vai ser falado, né? Vai ser chamado junto pelo Valdemar Costa Neto e falar assim, cara, nós precisamos desse acordo com o Lira para termos a CCJ. Então pede aí para os seus bovinos recuarem na candidatura. Só que o Bolsonaro, se ele agir como ele está agindo na candidatura à presidência do Senado, ele vai ficar quieto. Porque os bolsonaristas eles querem lançar o Eduardo Girão. E o PL já tem um candidato, que é o Rogério Marinho. O Valdemar Costa Neto pediu para o Bolsonaro, cara,
convença o Girão, o seu aliado, a recuar na candidatura. O Bolsonaro deu de ombros e o PL vai rachar, porque os bolsonaristas querem dominar o partido. Claro, é um fundo partidário de 1 bilhão. Eles querem ter poder com relação a esse dinheiro ou a esse valor. Na sua opinião, isso vai rachar o PL? Valdemar Costa Neto foi o maior derrotado da disputa de 2022? Coloque nos comentários, quero saber a sua percepção e se inscreva no canal. E se vocês acham que os bolsonaristas não têm força, eles têm força sim. Porque na cabeça da militância bolsonarista, o PL é bolsonarista porque é o partido do Bolsonaro. E é um movimento que faz certo sentido. E a Michelle Bolsonaro já mostrou a força do bolsonarismo dentro do PL. Porque como você bem sabe, link aqui no card, quando houve a votação da PEC da transição, a Michelle foi até as suas redes sociais e expôs todos os parlamentares que votaram a favor da PEC. E é claro que isso foi um apito de cachorro, porque o que ela estava querendo demonstrar mesmo eram os parlamentares do PL que votaram a favor da PEC da transição, porque ela quer pegar o PL para ela, porque ela é a principal expoente do bolsonarismo. Então aqueles que não votarem a favor do candidato bolsonarista, ou seja, o Luiz Felipe Bragança, eles poderão ser expostos pelos bolsonaristas, sofrendo ataques assim nas redes sociais, ou quem sabe mais qual tipo de ataque. Então há uma orquestração em torno de todo esse movimento de enfraquecimento do Valdemar Costa Neto, enfraquecimento do PL e tomada de poder do partido pelos bolsonaristas, com participação da Michelle. E o Valdemar Costa Neto está visivelmente fraco, pessoal. Ele está fraco, ele não tem o controle do partido, porque 35 parlamentares é 1/3 do partido, 1/3, e é 1/3 barulhento, que tem engajamento, tem poder nas redes sociais e mais ainda, tem votos. Nenhum candidato do PL tem mais votos do que os bolsonaristas, nenhum tem mais votos que Carla Zambelli, do que o Ricardo Salles, do que o próprio Príncipe, o Nicolas Oliveira, o Nicolas Ferreira, enfim. Todos eles têm muito mais votos. Eles fizeram a bancada grande, então eles podem reivindicar esse poder. E o Valdemar Costa Neto está colocando o Bolsonaro como sendo o líder da oposição. Então o Costa Neto ele está fraco. Só que ele precisa desse acordo com o Arthur Lira e desses votos para conseguir a CCJ. Esse foi o acordo do Valdemar Costa Neto com o Arthur Lira. Nós vamos apoiar você, temos uma bancada de 99 parlamentares, você terá os nossos votos. Entretanto, o que nós queremos é a CCJ. Eu quero ter o comando da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados e também no Senado. Esse é o acordo. O PT também quer a CCJ, tá? Da Câmara dos Deputados, porque a CCJ você consegue barrar alguns projetos que podem ser prejudiciais ao presidente da República. Será que o Valdemar Costa Neto está colocando essa candidatura do Príncipe como um artifício de negociação? Eu acho que não. Porque se ele fizer isso, se ele der mais poder e mais destaque para os bolsonaristas, ele cria um monstro que ele não consegue controlar, que ele já não está controlando. Então o que ele mais quer é abafar esse movimento bolsonarista. Por isso que eu não acredito que seja um blefe articulado pelo próprio PL. Se ele fizer isso, é muito arriscado, porque ele perde o controle do partido. Fora que o PL tem um medo muito grande de ficar isolado. Logo depois que o Lula derrotou o Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto ele veio a público, fez uma entrevista coletiva e deu um recado, falou assim, não se isola uma bancada de 100 parlamentares. Nós achávamos que aquele recado era um recado direcionado ao Lula, mas o recado também foi ao Lula, mas principalmente para o Arthur Lira, porque começou um burburinho de que havia uma articulação do Arthur Lira com o Lula, que poderia isolar o PL. E aí, pô, vocês não vão isolar um partido de 100 parlamentares. Então nós vimos, eu pelo menos interpretei, eu já dei maiores esclarecimentos, link também aqui no card, falando sobre essa minha percepção. Que o Valdemar Costa Neto ele deu um recado para ele não ser isolado. E ele pode ficar isolado. E aí o que adianta você ter 100 parlamentares se você não tem um cargo, se você não tem uma comissão, se você não tem absolutamente nada e nem dinheiro via orçamento secreto. Porque o Arthur Lira tá poderoso, pessoal. Mesmo com o fim do orçamento secreto, mesmo com a divisão das emendas do relator, dos 19 bilhões, metade vai para o executivo e metade ficou com o legislativo, o Arthur Lira ainda tem força. Porque ele conseguiu metade do valor e mais ainda, ele está indicando um ministro. O Arthur Lira indicou o Elmar Nascimento, que foi o relator do orçamento, da PEC da transição, perdão, na Câmara dos Deputados. O Elmar Nascimento foi indicado para ser ministro da Integração Regional, que é o ministério que abriga a Codevasf. A Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco,
ela tem como uma das pessoas influentes o primo do Arthur Lira. Então é uma organização que está sob o domínio do Arthur Lira. Essa também foi aí um dos entraves para a aprovação da PEC da transição. Lira queria garantir o controle da Codevasf e tinha medo que o Renan Calheiros, ou o filho dele, o Renanzinho, acabasse indo para justamente o Ministério da Integração Regional, como estava sendo ventilado, tirando assim os seus poderes da Codevasf. Mas perceba que o Lira vai ter dor de cabeça e os bolsonaristas já deram o seu recado, mostrando que eles vão encher muita paciência.